Cuando quieras, Nuno, muchísimas gracias. Ok. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, por poder participar nesta reunião bastante interessante, obviamente com diferentes escalas e com diferentes questões, e vamos parar ao meio do Oceano Atlântico. O arquipélago dos Açores é constituído por 9 ilhas, dividido em 3 grupos, portanto o grupo ocidental, constituído por estas 2 ilhas, das quais São Miguel é a ilha maior, que tem cerca de metade da população de todo o arquipélago. O outro grupo, o grupo central, onde está a Ilha Terceira e onde está Angra do Heroísmo, aqui neste ponto, em que a Ilha Terceira tem 1/4 da população de todo o arquipélago, e finalmente o grupo ocidental, digamos, onde conjuntamente com esta... E vamos parar ao meio do Oceano Atlântico. O arquipélago dos Açores é constituído por 9 ilhas, dividido em 3 grupos, portanto o grupo ocidental, constituído por estas 2 ilhas, das quais São Miguel é a ilha maior, que tem cerca de metade da população de todo o arquipélago. O outro grupo, o grupo central, onde está a Ilha Terceira e onde está Angra do Heroísmo, aqui neste ponto, em que a Ilha Terceira tem 1/4 da população de todo o arquipélago, e finalmente o grupo ocidental, digamos, onde conjuntamente com estas 2 pequenas ilhas e as outras, o outro quarto da população se organiza. Estamos a falar desde 5.000 habitantes, 15.000, até 450 no Corvo. Portanto, esta é, digamos, um arquipélago constituído por 9 ilhas, como eu disse, 260.000 habitantes, e tem um bem natural na lista indicativa portuguesa. É uma novidade, é a Cordilheira Médio-Atlântica, portanto é um bem praticamente todo ele submerso, com alguns, digamos, pontos escolhidos imersos, nomeadamente a Montanha do Pico, o Vulcão dos Capuinhos, enfim, vários sítios. Tem 2 bens culturais de património mundial, um é a cidade de Angra, outro é as Vinhas do Pico, tem 4 ilhas reservas da biosfera, um arquipélago geoparque mundial e 14 áreas Ramsar. Portanto, estamos perante um território eminentemente, digamos, protegido, que obviamente é visto como uma, digamos, quase uma reserva natural. Isto não é bem verdade, porque é um território eminentemente de uma paisagem cultural. Toda, digamos, embora seja vendido em todos os processos turísticos de divulgação, e essa é uma das responsabilidades ou uma das culpas da própria estratégia do turismo dos Açores, todas estas paisagens aparentemente intocadas são todas paisagens trabalhadas pelo homem e, digamos, onde se manifesta uma sábia habituação e conjugação com a natureza. Este é, digamos, o fenómeno mais recente, um vulcão nascido há 60 anos, portanto, e que de alguma maneira serviu para mostrar aos próprios açorianos e a quem visita, digamos, como é que os Açores foram formados há muitos milhões de anos. Este é, digamos, alguns exemplos daquilo que são os pontos naturais, a caldeira do vulcão do Faial, digamos, isto é nas Flores, também cascatas nas Flores, portanto, Lagoa das 7 cidades em São Miguel, onde já se vê a presença humana dentro da própria caldeira, as paisagens do Pico, que são vinhas construídas, são vinhas, digamos, diferentes dos do Douro, mas é também património mundial, mas onde, digamos, até à cota 150, à volta de toda a ilha, toda a paisagem era assim, portanto, onde não era possível agricultar mais nada, fazia-se vinho. Nós somos latinos, se fôssemos nórdicos, se calhar era cerveja, mas, e finalmente chegamos à terceira, onde, digamos, o que impressiona é este desenho reticulado, sereno da paisagem, digamos que estão, digamos, parece um painel, obviamente um quadro fantástico visto do céu. Angra é uma cidade especial. É uma cidade especial porque é uma cidade colorida, ao passo que os Açores são praticamente a preto e branco. Basalto, cal, digamos, e portanto também por influência daquilo que o Salazar, no tempo dos 48 anos que esteve à frente do governo português, definiu para cada região
tipologias construtivas, uma das quais foi achar que Portugal era mais interessante se fosse a preto e branco. E, portanto, tudo o que era território colorido, como no Alentejo, que é conhecido hoje como um território completamente branco, é uma decisão de 1944 em que transforma todo o território digamos, todas as paredes em paredes brancas. Mas é colorida porquê? É colorida porque, digamos, é a cidade planeada que, digamos, marca o caminho para a América. E, portanto, é a primeira experiência portuguesa de desenho, de preparação, e organiza no século XV, em Angra, um desenho urbano que, de alguma maneira, vai tentar exportar para a ocupação do Brasil, nomeadamente. Mas é a cidade colorida porque, mais que ponto de entrada da cultura europeia nas Américas, é a porta de entrada da cultura africana através da América na Europa. E, portanto, nós vamos ver muito do Brasil aqui, das zonas classificadas, nesta própria cidade. Vemos aqui, digamos, um dos primeiros plantas de organização da cidade, onde adquire principal importância, e a zona classificada é uma zona, digamos, construída, e é todo este vulcão, que é o Monte Brasil, em que, digamos, é uma reserva agrícola, uma reserva florestal, peço desculpa, e é 60% da área que está hoje classificada. A toda a volta deste vulcão, desta península, há uma imensa fortificação do tempo da União das Coroas Portuguesa e Espanhola, e que é a maior fortificação que existe ao nível da Ibero-América, porque contorna e fortifica todo este mesmo vulcão. Como cidade que digamos que chegou a ser capital do reino e que teve uma influência, a primeira porta de entrada, digamos, dos galeões de prata, das naus com as especiarias que vinham da América, e que obrigatoriamente, por questões de correntes do Golfo e de ventos, digamos, vinham aportar a Angra como porto de abrigo, embora o mar dos Açores não seja propriamente uma calmaria, é muito, muito mau, mas comparando com aquilo que era o mar dos Sargassos, com os ventos alísios, enfim, com todas estas questões, era, digamos, um bom porto. Há uma série de naufrágios no porto de Angra, dos quais estão 100 mais ou menos definidos, de imensos barcos dessa altura, uns metálicos, outros de madeira, e, digamos, corresponde exatamente a uma demonstração da importância geoestratégica dos Açores, e nomeadamente de Angra. Esta é uma pequena cidade, como eu vos dizia, tem cerca de 15 mil habitantes, portanto não estamos a falar de milhões, nós estamos a falar de 60 mil, acho que foi o mínimo que eu ouvi aqui, ou 20 e tal mil, portanto esta ainda é inferior. É uma cidade pequena que se manteve praticamente igual durante todos estes anos. Vemos aqui a fortificação que, digamos, que foi construída na altura no tempo de Filipes, e, portanto, domínio espanhol, e que tem como característica exatamente, digamos, o estar virada contra a cidade. Portanto, há uma força de ocupação. Angra, nomeadamente, e a Terceira, são, em vários momentos da história portuguesa, o foco da resistência, digamos, da independência portuguesa, ou do liberalismo, no caso da Guerra Civil, e, portanto, em determinados períodos, digamos, a última a cair foi a cidade de Angra, e, digamos, e também a primeira, ou em alguns casos a primeira a reagir. Um exemplo bastante interessante é que em 1642, portanto 2 anos depois de um cerco, após a recuperação da independência, a separação das coroas, a cidade foi tomada pelos populares sem exército, sem armas. Portanto, isto marca muito o caráter desta cidade e desta ilha. É uma cidade, e agora voltamos atrás, é uma cidade organizada, digamos, esta é a parte mais antiga, portanto a parte medieval. A cidade desenhada corresponde a esta baixa, é definida por quarteirões muito claros e por um eixo que une o porto para, digamos, o capitão donatário, portanto a questão do controle das riquezas que chegavam, e ao mesmo tempo um eixo cruzado onde estão, digamos, a Sé Catedral e os diferentes conventos nos pontos mais altos. Exatamente a partir do Porto e desta igreja, que é o primeiro hospital da Misericórdia, que esta é uma igreja já construída sob a primitiva igreja, obviamente, estão, digamos, ainda visíveis as ruínas por baixo daquilo que era a primitiva igreja.
Portanto, e é o primitivo hospital, porque os barcos traziam pessoas muito doentes e, obviamente, ficavam ali. Portanto, é uma cidade que marca, para o lado esquerdo, a cidade mais medieval, mais antiga, para o lado direito, a cidade mais desenhada. É uma cidade colorida, como eu vos digo. Todos os edifícios, até por causa da erosão da pedra, eram necessariamente rebocados e pintados. É uma cidade, digamos, com uma profusão de cores e com uma diferenciação de fenestração muito grande, com grandes varandas, enfim, com a sua praça principal onde está a autarquia, já do século XIX, o edifício, e vemos aqui, ao fim, em amarelo, naquele edifício mais alto, o Palácio dos Capitães Generais, portanto, o Palácio do Capitão Donatário, que controlava em linha direta, daí se chamar rua direta, digamos, controlava o negócio. E, portanto, devo dizer que muitos dos barcos que foram afundados pela própria população para poder dizer ao rei que se tinha perdido, mas no fundo ficar com alguma da prata ou alguma das especiarias. Aquele monumento lá em cima é a memória, foi aqui que se construiu o castelo e, portanto, a fase da ocupação medieval. Cá em baixo, o Palácio dos Capitães Generais. Portanto, vemos aqui o tal eixo que cruza, com a Sé ali a meio, e vemos no outro sentido também, neste caso, o edifício da Direção Regional de Cultura, que eu habito com muito prazer, que é um edifício do século XIX de influência de imigração brasileira. E é uma espécie de Taj Mahal, já agora, digamos, nos Açores, porque foi construído para uma amada, mas nunca chegaram a viver juntos. Hoje é a Direção-Geral de Cultura, talvez que a cultura possa ser mais bem amada e mais efetiva do que foi aquele namoro. Eu tenho alguns textos, e estes textos são textos que foram publicados, quer em revistas, quer em jornais, quer em informação, portanto eu não os vou ler, obviamente, detesto quem lê aquilo que está no painel, mas dizer-vos que exatamente aqueles que eu vos disse, a cidade não é uma cidade europeia, é uma cidade de desenho europeu com influências, com miscigenação culturais de vários sítios, nomeadamente das Américas. Temos aqui alguns dos exemplares, digamos, mais característicos, digamos que são apontados, as platibandas, as janelas, as varandas, enfim, diferentes tipos de varandins, e esta cidade é a cidade que se mantém, digamos, quase igual, isto é uma imagem relativamente antiga, quase igual, digamos, com o seu castelo e a sua igreja, com as suas fortificações ao longo de toda a costa, mas que se mantém quase igual em relação aos dias de hoje. Há um fator determinante naquilo que hoje é a cidade. A cidade tinha perdido importância, como é óbvio, não é? Deixou de estar ligada, digamos, à capital do reino, deixou de ser porta de entrada nas comunicações e no negócio, porque uma das coisas que caracteriza os Açores é que cada ilha à vez teve o seu momento importante na história, digamos, destas comunicações. Quer seja no Faial da Horta, que ainda hoje é conhecida pelo centro do iatismo ao nível do Atlântico Norte, quer Santa Maria com digamos, a Agência Espacial Europeia, enfim, quer as Flores com a Agência para guiar os mísseis franceses de vigilância, portanto, sempre teve uma relação muito direta com esta importância geopolítica e geoestratégica. O sismo, em 1980, às 4 da tarde, do dia 1 de janeiro, faz a demolição quase 80% da cidade. Felizmente não houve mortos, porque era um dia, digamos, de descanso, era um dia em que as pessoas estavam, digamos, tinham acabado de almoçar e estavam mais ou menos na rua, portanto não houve grandes danos, e a cidade ficou afetada a 80%. O grau 8, portanto, vocês vejam, digamos, a questão do impacto. Ficou definitivamente fraturada, digamos, como o tempo marcou essa fratura, como marca também as questões naturais e estes antigos vulcões que se vão erudindo quando estão no mar, mas isto deu a oportunidade de redesenhar a cidade. E redesenhar a cidade, digamos, de uma forma mais higiênica, digamos, de alguma maneira, houve uma higienização da cidade. Digamos, houve a oportunidade de a reconstruir, mas também houve a oportunidade de fazer uma intervenção que hoje, se calhar, julgaríamos como errada, digamos, podemos considerar que é uma cidade pastiche, dado que, como Varsóvia é, no fundo, não derivada de uma guerra civil, mas derivada de um cataclismo, a cidade é reconstruída com betão, muito betão, obviamente, com muita alteração tecnológica e com a introdução de algumas tecnologias
e mudanças construtivas que vêm mais tarde a influenciar, digamos, a situação atual de forma até dramática com, digamos, o aparecimento de pragas, aquilo que se chama as térmitas, que são um dos fatores mais graves de risco da cidade. Não estamos a falar de turismo como perigoso, estamos a falar de sismos como perigoso, de térmitas e pragas naturais como perigoso, de alterações climáticas, subida do nível das águas do mar como riscos. Isso sim, são tudo riscos. Os turistas ainda não são riscos, embora os açorianos gostavam que fosse. Isso é outra questão que nós vamos já à frente discutir. Portanto, esta cidade foi reconstruída, digamos, manteve de alguma maneira esta parte amuralhada característica do Monte Brasil, e onde estão as fortificações, e, digamos, é classificada basicamente em duas zonas, como eu vos dizia. A zona vermelha é a zona urbana, a zona verde é a zona de reserva florestal e que corresponde a 60% da área classificada. Depois temos uma zona tampão que praticamente abrange quase todo o resto da cidade. Com, obviamente, também algumas questões complicadas, porque foi por preguiça, digamos, a legislação que saiu de proteção não definiu para a zona de proteção regras de menos salvaguarda, portanto mais ligeiras, como as zonas de património mundial, o que deu, obviamente, depois também uma situação em que os próprios moradores estão contra a classificação. Mas esta classificação é feita pelo Governo, é assumida pelo Governo, na altura já Governo Regional, estamos a festejar os 40 anos de autonomia. Os Açores têm uma autonomia em relação, como a Madeira, em relação digamos, ao continente, em relação à República, e estes 40 anos têm permitido que, de uma situação de quase letargia, de umas ilhas que, inclusivamente, entre os grupos que eu vos mostrei, havia fronteiras fiscais, portanto, havia três regiões administrativas e as pessoas não percebiam como é que passavam um barco de meia hora de um lado para o outro, tinham que ir, digamos, à fronteira, mostrar se passavam com galinhas, com legumes, enfim, com o que fosse. E, portanto, passámos de uma situação de um esquecimento e quase uma revolta contra a coroa, e neste caso contra a República, para uma situação em que, através da autonomia, é possível gerir os próprios destinos. E, portanto, essa autonomia, aliada aos fundos comunitários, marca claramente uma evolução muito diferente e que altera, digamos, esse posicionamento. Com vários defeitos, um dos quais é exatamente o Governo ser o pai de todos. E as autarquias têm pouca, independentemente da sua competência, no fundo, pouca exercem, e, digamos, há uma relação muito próxima entre a comunidade e o Governo, com as grandes vantagens que isso possa trazer e com as grandes desvantagens que é quando o Governo não resiste à pressão dessa proximidade. Portanto, este é o estado, digamos, da cidade. Os edifícios, com esta questão do sismo, foram abandonados. As pessoas tiveram que ir para a periferia, gostaram de ficar na periferia, porque a periferia dá-lhes digamos, o jardim, dá-lhes a piscina, eventualmente, dá-lhes cavalos. Digamos, corresponde, aliás, a ciclos que a cidade teve da época da laranja, finais do século XIX, que foi muito importante e que construiu grandes quintas, digamos, relativamente próximas à cidade, e, portanto, há um deslocamento da população para as zonas rurais, para aquilo que se chamam as freguesias. E, portanto, os edifícios públicos os edifícios grandes acabaram por ser transformados em edifícios públicos, ou sede do Governo, ou sedes da Universidade, ou, neste caso, o Museu de Angra, é a igreja que, digamos, faz parte do Museu de Angra. Aqui, por exemplo, estamos a falar de outro convento e estamos a falar de uma secretaria regional. Há, digamos, um reconhecimento de que a cidade pouco se alterou, digamos, houve uma higienização, houve um redesign, se quisermos disso. Há, digamos, uma classificação digamos, que resulta desta importância de importação de uma cultura, digamos, mestiça, e há, obviamente, os traços característicos, um dos quais são as calçadas, para além das casas, para além das janelas, para além das varandas. Estamos a ver algumas imagens. Este transporte para a periferia fez com que, digamos, para além da classificação, a determinada altura o Governo assumisse uma posição fortíssima naquilo que é a defesa do património e, digamos, da atividade cultural. Não só quase através de candidaturas que ainda hoje fazemos, digamos, financiamos tudo o que é atividade cultural, como praticamente financia tudo o que é classificado entre 50% até 75%, conforme os rendimentos. Foi uma alteração feita já em 2015, em função dos rendimentos per capita,
80%, pode ir até aos 75% e, no caso de valores excepcionais, foi apontado isso em Córdoba, chega aos 100%. Estas duas zonas mais claras amarelas são as extensões da área património mundial. No fundo, eram as duas estradas que saíam fundamentais, os dois acessos que saíam em relação, digamos, para a zona rural a partir do centro. Esta é uma das questões, digamos, um bocadinho um excerto daquilo que é um documento que explica porque é que foi classificada. Mas, digamos, isso vocês podem ler rapidamente. Penso que em português lido que é mais fácil do que falado. Há vários textos aqui, eu vou-vos deixar ler durante algum tempo. No fundo, explica que, digamos, é o renascimento, digamos, é uma imersão de uma nova cultura, de uma nova época que, digamos, Angra marca. Okay. Bom, esta é a tal zona que se expande, as duas zonas que foram classificadas posteriormente, estas só de interesse regional, já não é património mundial, como é óbvio. São zonas também muito interessantes, com vários edifícios, como eu vos dizia, correspondem a épocas de riqueza, que têm a ver tudo com ciclos. Os Açores são marcados por ciclos, o ciclo do vinho, o ciclo da laranja, o ciclo do chá, no caso de São Miguel, o ciclo da vaca, cotas leiteiras, enfim, e agora que está em crise, evidentemente será o ciclo do turismo a seguir. Portanto, todos eles têm riscos, todos eles são monoculturas e todos eles, quando falham, provocam situações de crise. Este é o período da laranja, portanto, belos edifícios já fora da zona classificada. E dizer-vos que neste momento o problema que a cidade tem é uma cidade deserta, de população, exatamente porque as pessoas foram para a periferia e já não quiseram regressar, habituaram-se a viver lá, embora a reconstrução tenha durado 3 anos basicamente, portanto foi muito rápida. Foi aqui que surge com a reconstrução a Direção Regional de Cultura, é a primeira vez em que o Governo se organiza e se mobiliza e portanto cria esta instituição, esta estrutura, mas digamos a gestão desse processo, que foi obviamente do nível do Governo, não foi da autarquia, foi do Governo, não conseguiu que as pessoas regressassem à cidade. Ainda hoje não se conseguiu. E habituou as pessoas a não discutir a cidade, porque foi o Governo que a fez, foi o Governo que a impôs, foi o Governo que fez a classificação e, portanto, as pessoas ainda hoje duvidam do interesse da classificação como património mundial. Portanto, antes de estarmos a falar de turismo, temos que ver, em primeiro, temos que reconciliar a comunidade com a própria classificação, com a própria cidade, e, digamos, essa criação de autoestima que passa, digamos, em todos os processos de património, é sempre um problema de autoestima, ou porque é muito velho e não se percebe porque é que vem uma elite classificar uma coisa que é velha, degradada, onde se vivia mal, ou, neste caso, uma elite que veio, neste caso burocrática, política, se quisermos, e intelectual, que veio classificar a cidade. Mas a classificação foi fundamental para preservar essa cidade. Agora, não tem sido, digamos, nenhum motor de alavanque da economia ou dessa reconciliação. Porquê? Porque é das poucas cidades que não é capaz de trazer turismo. O turismo é um turismo de ambiente, é um turismo ao nível de todo o arquipélago, com sítios belíssimos e toda, digamos, a publicidade é feita nesse sentido, mesmo o reconhecimento através das redes sociais é feito nesse sentido. O património é visto como muito pequeno, e vamos já explicar porquê, digamos, mal explicado e, portanto, não justifica uma ida. Já que se vai ao resto das ilhas, se vai à Angra também e ver o património mundial. Estes são edifícios, por exemplo, aqui foi onde se encontrou, digamos, a decisão, os quatro presidentes ou primeiro-ministros para decidir a invasão do Iraque, é neste edifício. Uma das questões que agora fizemos na própria revisão, além da questão da diferenciação positiva em função dos rendimentos, foi também a fragmentação do edifício inicial em diversos andares, em pequenas unidades. Isto é claramente o senhor que começa a alugar casas para não residentes, muito menos que ainda não turistas, mas os professores, digamos, os técnicos, eu próprio, digamos que não sou açoriano, começamos a usufruir de um edifício
edifício inicial dividido em 3, 4 andares, em 3, 4 apartamentos. Portanto, uma fragmentação da tipologia, obviamente um consequente aumento do número de automóveis. Esta é uma cidade, digamos que tudo passa pela praça principal, portanto o trânsito, digamos, complica-se todos os dias. Para além disso, o Governo, digamos, ou a Câmara, quando intervieram mal. Intervieram numa sentido de afirmação da cidade, quase, se quisermos, uma espécie de novo riquismo, uma necessidade de afirmar que era património mundial, e todas as intervenções que foram feitas foram intervenções desgraçadas. Uma delas é a Marina, que está aqui, que obviamente retirou à Bahia metade da sua área, portanto essa leitura de Angra significa Porto de Abrigo, Angra do Heroísmo é um Porto de Abrigo depois do heroísmo porque resistiu às invasões, neste caso espanholas, e portanto passou a ser classificado de heroísmo, e há tradições que inclusivamente têm a ver com essa invasão e com a resistência à invasão. E perdeu, digamos, esse aspecto em que era a fortificação principal do lado direito e um pequeno castelo do lado esquerdo, cruzavam obviamente artilharia e portanto dominavam esta Angra ou esta baía. Estamos a ver aqui a desgraça que foi a Marina, aquele hotel horroroso que está ali ao fundo, do lado esquerdo. E para além disso, digamos, há também uma nova biblioteca que, digamos, mostra a arrogância, no mínimo, ou do Governo, que impõe uma regra que não é regra para os moradores, ou então de que as regras que nós fazemos não são assim tão boas para fazer boa arquitetura, que é preciso fugir a elas. Portanto, no mínimo, vamos dizer que é uma arrogância e que a legislação não está má. Vemos aqui o edifício. E, ao mesmo tempo, a cidade, esse é o grande problema, insiste na sua pequenez, insiste no seu limite ainda do século XVI, século XVII. Portanto, perdeu a oportunidade com estes novos equipamentos, em vez de massacrar o centro histórico, em vez de induzir a que as pessoas queiram transformar os edifícios antigos em edifícios novos, em vez de expandir a cidade, em vez de maior dimensão e aproveitar zonas industriais abandonadas, digamos, vai construir em cima do território classificado, o que obviamente põe problemas de gestão muito conflituosas. O turismo, podemos dizer que o turismo é muito difícil. Existem vários fenómenos tradicionais, o Carnaval é um deles, é o maior festival de teatro popular que eu conheço, são 65 grupos, uma média, durante 5 dias, a percorrer 30 auditórios, com a população permanentemente lá à espera desta circulação a acompanhar, portanto, basicamente comédia, crítica social e política, como é evidente. Há a questão das festas sanjoaninas e há as questões da tourada. A tourada vem de tourada à corda, não a tourada dentro de praça, vem exatamente de uma largada de touros que pôs os espanhóis numa primeira invasão fora, porque os espanhóis, quando iam chegar, digamos, à praia, apanharam com os touros todos em cima e fugiram todos. E, portanto, essa celebração acabou por se transformar numa festa tradicional. Chega a haver 300 touradas à corda por ano, em 5 meses chega a haver 5 touradas por dia. E, portanto, digamos, não há maior aficião, para além de Espanha e para além da América Latina e em Portugal, do que na terceira. São festas religiosas, é um povo eminentemente religioso, até por causa das questões naturais, por questões, digamos, da navegação. Tem as suas festas sanjoaninas, que são muito interessantes, é um misto daquilo que são as festas de Lisboa com as festas do Porto, a celebração de São João. Vive-se na rua, permanentemente, até altas horas da manhã, e, digamos, celebram-se os touros até, digamos, em arte pública. Mas esta celebração, que é comunitária, devo dizer que há o chamado quinto touro, é o touro das bebidas, digamos, é o copo, já não é touro, é casas abertas, mesa posta, e toda a gente entra, bebe, come, sem pagar nada, sem conhecer, e portanto é uma relação de convívio muito grande. Qual é o problema? Uma escala muito pequena, as pessoas falam umas com as outras, o turista é mais espectador do que ator nesta mesma festa, e portanto não consegue penetrar muito nesta cultura. É evidente que não nos interessa aqueles que são os de pacote, também não há muito, agora com as low cost, e não há, os números são perfeitamente ridículos à beira daqueles que vocês dizem. Estamos a falar de 1.200.000 para os Açores todos, no fundo para os 260.000 habitantes. Não tem havido, porque não era essa a preocupação, muita quantificação de quantos é que entravam antes ou depois. Sabe-se que houve um crescimento só em 2016 de 60%, portanto é natural que em 2017 continue a subir. A procura
há um plano regional de turismo que define que a estrutura, digamos, de oferta é muito mais o turismo de habitação, o turismo em espaço rural e muito menos o hotel, tem a ver com as características. Os próprios turistas, por exemplo, são capazes de encher completamente o turismo em espaço local, em espaço rural ou turismo de habitação, e alguns hotéis não estarem completamente cheios. Portanto, é um turismo muito mais de natureza, é um turismo muito mais de proximidade, não é um turismo ainda de grandes massas. São Miguel, sim, que tem metade da população, essa já tem algum impacto bastante grande, com problemas, obviamente, na restauração, mas mais problemas têm os turistas, porque existem poucas infraestruturas para para responder, digamos, a este boom. Portanto, de alguma maneira, Angra é o único espaço ao nível dos Açores que não faz uma ocupação ao longo da costa. É uma cidade quadriculada, de alguma maneira, desenhada, tem cheios de vazios, os vazios são as praças, portanto é quase um xadrez, e portanto é um sítio de encontro por natureza. No entanto, não responde, e no fundo, como as pessoas moram todas fora e vêm para a cidade, está cheia de automóveis e a partir das 6 da tarde está praticamente morta. Dizer-vos que, digamos, a cidade, como vocês veem, tem-se expandido com algum campo pelo meio, não tem essa situação, mas, digamos, essa pressão de que a cidade tem sempre a mesma dimensão faz a ideia de que é preciso haver contemporaneidade ao mesmo tempo que existe história. A contemporaneidade, neste caso, pode ser exercida no outro lado e não na cidade histórica, tem a ver com esta redução, esta imagem redutora que a cidade não ultrapassa aqueles limites, tem havido falta de estratégia dos poderes públicos, como é obviamente, e eu costumo dizer que a cidade é como um ser vivo, aliás um edifício é também ele próprio um ser vivo, não se pode amputar um edifício, não se pode demolir, porque muda a sua forma de funcionalidade, altera, digamos, a sua história e o seu percurso. Eu vou demorar mais que 5 minutos, não é? Mas mais que 5 minutos, está bem? Sim, ok. Vocês veem aqui que isto é uma árvore característica dos Açores, mas simboliza muito bem, digamos, as relações e a complexidade das relações, digamos, numa cidade classificada que se mantém, digamos, com todas as funções, em que, digamos, se cortamos aqui parte desta árvore, digamos, alguma coisa se desfaz, alguma coisa se digamos, deixa de ser a mesma e comporta-se de outra maneira. Dizer-vos que eu acredito, e por experiência própria, que só é possível ter políticas duradouras com discussão pública, com participação da própria comunidade. Não, obviamente, metendo todos no mesmo auditório, porque isso seria cada um a defender os seus interesses, haverá manipulações, como é óbvio, mas a discussão setorial, a discussão na participação da decisão, a discussão num plano de gestão e num desenho urbano, que é obrigatório também, porque, digamos, não chega a definir um plano de gestão, é preciso dizer o que é que em cada lote é possível fazer. Portanto, nós temos que descer para resolver muitas destas questões que nos expõem de mudanças de uso, de pressões, de construções ilegais. Nós, no fundo, temos que passar da macro escala de planeamento para uma escala muito mais de desenho urbano, saber lote a lote o que é que se pode construir. Isto tem que ser construído com a comunidade, porque morrem os autores dos planos, morrem os legisladores, se quisermos, os políticos, e, digamos, a continuidade da política só pode ser assegurada pela própria comunidade, se a comunidade se revir nessa mesma política, porque senão vem um outro a seguir, deita tudo fora, começa de novo e andamos ciclicamente nestes processos. Esse é um problema que tem acontecido com os Açores, obviamente. Nos últimos 4, 5 anos houve uma mudança de estratégia derivada da crise. A crise tem algumas vantagens, uma das quais é obrigar-nos a pensar, obrigar-nos a definir estratégias. Se não temos dinheiro, pelo menos podemos pensar e definir uma estratégia de médio e longo prazo. E para vos para acabar isto e para vos falar um pouco muito rapidamente daquilo que eu entendo que é a participação da comunidade, apresento-vos a ilha mais pequena dos Açores, que é o Corvo. É um calhau no meio do mar, com um porta-aviões encostado, onde estão as pessoas, digamos que é varrida por todas as tempestades. Era aqui que começava, digamos, o saco aos piratas, a corrente do Golfo passava entre esta ilha e a Ilha das Flores. É aqui que, digamos, muitos dos afundamentos e começavam as perseguições de armadas inteiras inglesas, digamos, aos barcos espanhóis, nomeadamente aos espanhóis, e é aqui, nesta pequena ilha, que nós estamos a fazer uma experiência de um ecomuseu. O que é um ecomuseu neste caso? Isto tem a ver com uma lógica de uma rede de museus
e de uma diversificação da cultura, digamos, em que cada ilha tem o seu papel importante. Até agora os museus eram museus praticamente etnográficos, em que todos diziam mais ou menos a mesma coisa, portanto não valia a pena visitá-los, a cultura não aportava nada a quem visitava, no fundo era só a natureza. Portanto, a cultura tem um papel importante, e o papel importante é construir uma rede de museus. São cerca de 100 unidades pelos Açores inteiros, em que nós chamamos o maior museu do mundo, em que no fundo estamos a fazer complementaridades. É uma rede que tem a ver com programas informáticos, que tem a ver com, digamos, museografias renovadas, que tem a ver com, digamos, ofertas de serviços de integração, de acessão, certificação, com uma nova legislação que foi feita. Neste caso, o acervo do Corvo são as pessoas. Não há acervo. O acervo são o gostar de viver, o resistir a viver em condições quase desumanas. Havia legislação de apoio, havia legislação de salvaguarda, no entanto, a área urbana, a área classificada estava praticamente 75% com obras clandestinas. O que é que estava mal? Estava mal a legislação, que não estava adaptada, como é óbvio. Portanto, metemos um gabinete local de 4 técnicos a fazer projetos pro bono para as pessoas, não havia arquitetos, não havia projetistas, e, portanto, nós estamos a construir, digamos, uma relação com a comunidade em que, no fundo, o poder, ou o exercício do poder, é partilhado. Deixa de ser o governo, deixa de ser a autarquia, passa a ser um poder partilhado pela própria população. É um laboratório, e os Açores têm essa vocação de poderem ser laboratório para, digamos, porque é fácil monitorizar, é fácil corrigir. E, portanto, tem esta capacidade de ser um laboratório de diferentes experiências ao nível urbanístico, ao nível cultural, digamos até ao nível turístico, se quisermos, e podermos tentar não exportar, porque cada sítio é um sítio e tem as suas particularidades, mas, no fundo, tirarmos conclusões e podermos divulgar. Este projeto cultural, este projeto de participação popular, digamos, na decisão, é também um projeto, obviamente, turístico, mas é um projeto de desenvolvimento e só isso é que tem lógica, é que o desenvolvimento atrai o turismo e não o turismo que faça o desenvolvimento. Muito obrigado. Gracias, Nuno, obrigado. Gracias también por representarnos la realidad de Angra do Heroísmo e de vuestra isla. As pequenas ilhas e as outras, o outro quarto da população se organiza. Estamos a falar desde 5.000 habitantes, 15.000, até 450 no Corvo. Portanto, esta é, digamos, um arquipélago constituído por 9 ilhas, como eu disse, 260.000 habitantes, e tem um bem natural na lista indicativa portuguesa. É uma novidade, é a Cordilheira Médio-Atlântica, portanto é um bem praticamente todo ele submerso, com alguns, digamos, pontos escolhidos imersos, nomeadamente a Montanha do Pico, o Vulcão dos Capelinhos, enfim, vários sítios. Tem 2 bens culturais de património mundial, um é a cidade de Angra, outro é as Vinhas do Pico, tem 4 ilhas reservas da biosfera, um arquipélago geoparque mundial e 14 áreas Ramsar. Portanto, estamos perante um território eminentemente, digamos, protegido, que obviamente é visto como uma, digamos, quase uma reserva natural. Isto não é bem verdade, porque é um território eminentemente uma paisagem cultural, toda, digamos, embora seja vendido em todos os processos turísticos de divulgação, e essa é uma das responsabilidades ou uma das culpas da própria estratégia do turismo dos Açores, todas estas paisagens aparentemente intocadas são todas paisagens trabalhadas pelo homem e, digamos, onde se manifesta uma sábia habituação e conjugação com a natureza. Este é, digamos, o fenómeno mais recente, um vulcão nascido há 60 anos, portanto, e que de alguma maneira serviu para mostrar aos próprios açorianos e a quem visita, digamos, como é que os Açores foram formados há muitos milhões de anos. Este é, digamos, alguns exemplos daquilo que são os pontos naturais, a caldeira do vulcão do Faial, digamos, isto é nas Flores, também cascatas nas Flores, portanto, Lagoa das 7 cidades em São Miguel, onde já se vê a presença humana dentro da própria caldeira, as paisagens do Pico, que são vinhas construídas, são vinhas, digamos, diferentes dos do Douro, mas é também património mundial, mas onde, digamos, até à cota 150, à volta de toda a ilha, toda a paisagem era assim, portanto, onde não era possível agricultar mais nada, fazia-se vinho. Nós somos latinos, se fôssemos nórdicos, se calhar era cerveja, mas, e finalmente chegamos à terceira, onde, digamos, o que impressiona é este desenho reticulado,
sereno da paisagem, digamos que estão, parece um painel, obviamente um quadro fantástico visto do céu. Angra é uma cidade especial. É uma cidade especial porque é uma cidade colorida, ao passo que os Açores são praticamente a preto e branco. Basalto, cal, e portanto também por influência daquilo que o Salazar, no tempo dos 48 anos que esteve à frente do governo português, definiu para cada região tipologias construtivas, uma das quais foi achar que Portugal era mais interessante se fosse a preto e branco. E portanto tudo que era território colorido, como no Alentejo, que é conhecido hoje como um território completamente branco, é uma decisão de 1944 em que transforma todo o território, digamos, todas as paredes em paredes brancas. Mas é colorida porquê? É colorida porque, digamos, é a cidade planeada que, digamos, marca o caminho para a América. E, portanto, é a primeira experiência portuguesa de desenho, de preparação, e organiza no século XV, em Angra, um desenho urbano que, de alguma maneira, vai tentar exportar para a ocupação do Brasil, nomeadamente. Mas é a cidade colorida porque, mais que ponto de entrada da cultura europeia nas Américas, é a porta de entrada da cultura africana através da América na Europa. E, portanto, nós vamos ver muito do Brasil aqui, das zonas classificadas, nesta própria cidade. Vemos aqui, digamos, um dos primeiros organizações, um dos primeiros plantas de organização da cidade, onde adquire principal importância, e a zona classificada é uma zona, digamos, construída, e é todo este vulcão, que é o Monte Brasil, em que, digamos, é uma reserva agrícola, uma reserva florestal, peço desculpa, e é 60% da área que está hoje classificada. A toda a volta deste vulcão, desta península, há uma imensa fortificação do tempo da União das Coroas Portuguesa e Espanhola, e que é a maior fortificação que existe ao nível da Iberoamérica, porque contorna e fortifica todo este mesmo vulcão. Como cidade que digamos que chegou a ser capital do reino e que teve uma influência, a primeira porta de entrada, digamos, dos galeões de prata, das naus com as especiarias que vinham da América, e que obrigatoriamente, por questões de correntes do Golfo e de ventos, digamos, vinham aportar a Angra como porto de abrigo, embora o mar dos Açores não seja propriamente uma calmaria, é muito, muito mau, mas comparando com aquilo que era o mar dos Sargassos, com os ventos alísios, enfim, com todas estas questões, era, digamos, um bom porto. Há uma série de naufrágios no porto de Angra, dos quais estão 100 mais ou menos definidos, de imensos barcos dessa altura, uns metálicos, outros de madeira, e, digamos, corresponde exatamente a uma demonstração da importância geoestratégica dos Açores, e nomeadamente de Angra. Esta é uma pequena cidade, como eu vos dizia, tem cerca de 15 mil habitantes, portanto não estamos a falar de milhões, nós estamos a falar de 60 mil, acho que foi o mínimo que eu ouvi aqui, ou 20 e tal mil, portanto esta ainda é inferior. É uma cidade pequena que se manteve praticamente igual durante todos estes anos. Vemos aqui a fortificação que, digamos, que foi construída na altura, no tempo de Filipes, e portanto domínio espanhol, e que tem como característica exatamente, digamos, o estar virada contra a cidade. Portanto, há uma força de ocupação. Angra, nomeadamente, e a Terceira, são, em vários momentos da história portuguesa, o foco da resistência, digamos, da independência portuguesa, ou do liberalismo, no caso da Guerra Civil, e portanto, em determinados períodos, digamos, a última a cair foi a cidade de Angra, e, digamos, e também a primeira, ou em alguns casos a primeira a reagir. Um exemplo bastante interessante é que em 1642, portanto 2 anos depois de um cerco, após a recuperação da independência, a separação das coroas, a cidade foi tomada pelos populares sem exército, sem armas. Portanto, isto marca muito o caráter desta cidade e desta ilha.
É uma cidade, e agora voltamos atrás, é uma cidade organizada, digamos, esta é a parte mais antiga, portanto a parte medieval, a cidade desenhada corresponde a esta baixa, é definida por quarteirões muito claros e por um eixo que une o porto para, digamos, o capitão donatário, portanto a questão do controle das riquezas que chegavam e ao mesmo tempo um eixo cruzado onde estão, digamos, a Sé Catedral e os diferentes conventos nos pontos mais altos. Exatamente a partir do Porto e desta igreja, que é o primeiro Hospital da Misericórdia, que esta é uma igreja já construída sob a primitiva igreja, obviamente, estão, digamos, ainda visíveis as ruínas por baixo daquilo que era a primitiva igreja, portanto, e é o primitivo hospital, porque os barcos traziam pessoas muito doentes e, obviamente, ficavam ali. Portanto, é uma cidade que marca para o lado esquerdo a cidade mais medieval, mais antiga, para o lado direito a cidade mais desenhada. É uma cidade colorida, como eu vos digo, todos os edifícios, até por causa da erosão da pedra, eram necessariamente rebocados e pintados. É uma cidade, digamos, com uma profusão de cores e com uma diferenciação de fenestração muito grande, com grandes varandas, enfim, com a sua praça principal onde está a autarquia, já do século XIX, o edifício, e, digamos, e vemos aqui ao fim em amarelo, naquele edifício mais alto, o Palácio dos Capitães Generais, portanto, o Palácio do Capitão Donatário, que controlava em linha direta, daí se chamar rua direta, digamos, controlava o negócio. E, portanto, a coisa. Devo dizer que muitos dos barcos que foram afundados pela própria população para poder dizer ao rei que se tinha perdido, mas no fundo ficar com alguma da prata ou alguma das especiarias. Aquele monumento lá em cima é a memória, foi aqui que se construiu o castelo e, portanto, a fase da ocupação medieval. Cá em baixo, o Palácio dos Capitães Generais. Portanto, vemos aqui o tal eixo que cruza, com a Sé ali a meio, e vemos no outro sentido também, neste caso, o edifício da Direção Regional de Cultura, que eu habito com muito prazer, que é um edifício do século XIX, de influência de imigração brasileira. E é uma espécie de Taj Mahal, já agora, digamos, nos Açores, porque foi construído para uma amada, mas nunca chegaram a viver juntos. Hoje é a Direção-Geral de Cultura, talvez que a cultura possa ser mais bem amada e mais efetiva do que foi aquele namoro. Eu tenho alguns textos, e estes textos são textos que foram publicados, quer em revistas, quer em jornais, quer em informação, portanto eu não os vou ler, obviamente, detesto quem lê aquilo que está no painel, mas dizer-vos que exatamente aqueles que eu vos disse, a cidade não é uma cidade europeia, é uma cidade de desenho europeu com influências, com miscigenação culturais de vários sítios, nomeadamente das Américas. Temos aqui alguns dos exemplares, digamos, mais característicos, digamos que são apontados, as platibandas, as janelas, as varandas, enfim, diferentes tipos de varandins, e esta cidade é a cidade que se mantém, digamos, quase igual, isto é uma imagem relativamente antiga, quase igual, digamos, com o seu castelo e a sua igreja, com as suas fortificações ao longo de toda a costa, mas que se mantém quase igual em relação aos dias de hoje. Há um fator determinante naquilo que hoje é a cidade. A cidade tinha perdido importância, como é óbvio, não é? Deixou de estar ligada, digamos, a capital do reino, deixou de ser porta de entrada nas comunicações e no negócio, porque uma das coisas que caracteriza os Açores é que cada ilha à vez teve o seu momento importante na história, digamos, destas comunicações. Quer seja no Faial a Horta, que ainda hoje é conhecida pelo centro do iatismo ao nível do Atlântico Norte, quer de Santa Maria, com digamos, a Agência Espacial Europeia, enfim, quer as Flores, com a Agência para guiar os mísseis franceses de vigilância, portanto, sempre teve uma relação muito direta com esta importância geopolítica e geoestratégica. O sismo, em 1980, às 4 da tarde, do dia 1 de janeiro, faz a demolição quase 80% da cidade. Felizmente não houve mortos, porque era um dia, digamos, de descanso, era um dia em que as pessoas estavam, digamos, tinham acabado de almoçar e estavam mais ou menos na rua, portanto não houve grandes danos, e a cidade ficou afetada a 80%. O grau 8, portanto, vocês vejam, digamos, a questão do impacto.
ficou definitivamente fraturada, digamos, como o tempo marcou essa fratura, como marca também as questões naturais e estes antigos vulcões que se vão erudindo quando estão no mar, mas isto deu a oportunidade de redesenhar a cidade. E redesenhar a cidade, digamos, de uma forma mais higiênica, digamos, de alguma maneira, uma higienização da cidade. Digamos, houve a oportunidade de a reconstruir, mas também houve a oportunidade de fazer uma intervenção que hoje, se calhar, julgaríamos como errada, digamos, podemos considerar que é uma cidade pastiche, dado que, como Varsóvia é, no fundo, não derivada de uma guerra civil, mas derivada de um cataclismo, a cidade é reconstruída com betão, muito betão, obviamente, com muita alteração tecnológica e com a introdução de algumas tecnologias e mudanças construtivas que vêm mais tarde a influenciar, digamos, a situação atual de forma até dramática com, digamos, o aparecimento de pragas, aquilo que se chama as térmitas, que são um dos fatores mais graves de risco da cidade. Não estamos a falar de turismo como perigoso, estamos a falar de sismos como perigoso, de térmitas e pragas naturais como perigoso, de alterações climáticas, subida do nível das águas do mar como riscos. Isso sim, são tudo riscos. Os turistas ainda não são riscos, embora os açorianos gostavam que fosse. Isso é outra questão que nós vamos já à frente discutir. Portanto, esta cidade foi reconstruída, digamos, manteve de alguma maneira esta parte amuralhada característica do Monte Brasil, e onde está as fortificações, e, digamos, é classificada basicamente em duas zonas, como eu vos dizia. A zona vermelha é a zona urbana, a zona verde é a zona de reserva florestal e que corresponde a 60% da área classificada. Depois temos uma zona tampão que praticamente abrange quase todo o resto da cidade. Com, obviamente, também algumas questões complicadas, porque foi por preguiça, digamos, a legislação que saiu de proteção não definiu para a zona de proteção regras de menos salvaguarda, portanto mais ligeiras, como as zonas de património mundial, o que deu, obviamente, depois também uma situação em que os próprios moradores estão contra a classificação. Mas esta classificação é feita pelo Governo, é assumida pelo Governo, na altura já Governo Regional, estamos a festejar os 40 anos de autonomia. Os Açores têm uma autonomia em relação, como a Madeira, em relação digamos, ao continente, em relação à República, e estes 40 anos têm permitido que, de uma situação de quase letargia, de umas ilhas que, inclusivamente, entre os grupos que eu vos mostrei, havia fronteiras fiscais, portanto, havia três regiões administrativas e as pessoas não percebiam como é que passavam um barco de meia hora de um lado para o outro, tinham que ir, digamos, à fronteira, mostrar se passavam com galinhas, com legumes, enfim, com o que fosse. E, portanto, passámos de uma situação de um esquecimento e quase uma revolta contra a coroa, e neste caso contra a República, para uma situação em que, através da autonomia, é possível gerir os próprios destinos. E, portanto, essa autonomia, aliada aos fundos comunitários, marca claramente uma evolução muito diferente e que altera, digamos, esse posicionamento. Com vários defeitos, um dos quais é exatamente o Governo ser o pai de todos. E as autarquias têm pouca, independentemente da sua competência, no fundo, pouca exercem, e, digamos, há uma relação muito próxima entre a comunidade e o Governo, com as grandes vantagens que isso possa trazer e com as grandes desvantagens que é quando o Governo não resiste à pressão dessa proximidade. Portanto, este é o estado, digamos, hoje da cidade. Os edifícios, com esta questão do sismo, foram abandonados, as pessoas tiveram que ir para a periferia, gostaram de ficar na periferia, porque a periferia dá-lhes, digamos, o jardim, dá-lhes a piscina, eventualmente, dá-lhes cavalos, digamos, corresponde, aliás, a ciclos que a cidade teve da época da laranja, finais do século XIX, que foi muito importante e que construiu grandes quintas, digamos, relativamente próximas da cidade, e, portanto, há um deslocamento da população para as zonas rurais, para aquilo que se chamam as freguesias. E, portanto, os edifícios grandes acabaram por ser transformados em edifícios públicos, ou sede do Governo, ou sedes da Universidade, ou, neste caso, o Museu de Angra, é a igreja que, digamos, faz parte do Museu de Angra. Aqui, por exemplo, estamos a falar de outro convento e estamos a falar de uma secretaria regional. Há
digamos, um reconhecimento de que a cidade pouco se alterou, digamos, houve uma higienização, houve um redesign, se quisermos disso. Há, digamos, uma classificação digamos, que resulta desta importância de importação de uma cultura, digamos, mestiça, e há, obviamente, os traços característicos, um dos quais são as calçadas, para além das casas, para além das janelas, para além das varandas. Estamos a ver algumas imagens. Este transporte para a periferia fez com que, digamos, para além da classificação, a determinada altura o Governo assumisse uma posição fortíssima naquilo que é a defesa do património e, digamos, da atividade cultural. Não só quase através de candidaturas que ainda hoje fazemos, digamos, financiamos tudo o que é atividade cultural, como praticamente financia tudo o que é classificado entre 50% até 75%, conforme os rendimentos. Foi uma alteração feita já em 2015, em função dos rendimentos per capita, pode ir até aos 75%, e, no caso de valores excepcionais, foi apontado isso em Córdoba, chega aos 100%. Estas duas zonas mais claras amarelas são as extensões da área património mundial. No fundo, eram as duas estradas que saíam fundamentais, os dois acessos que saíam em relação, digamos, para a zona rural a partir do centro. Esta é uma das questões, digamos, um bocadinho um excerto daquilo que é um documento que explica porque é que foi classificada. Mas, digamos, isso vocês podem ler rapidamente. Penso que em português lido que é mais fácil do que falado. Há vários textos aqui, eu vou-vos deixar ler durante algum tempo. No fundo, explica que, digamos, é o renascimento, digamos, é uma imersão de uma nova cultura, de uma nova época que, digamos, Angra marca. Okay. Bom, esta é a tal zona que se expande, as duas zonas que foram classificadas posteriormente, estas só de interesse regional, já não é património mundial, como é óbvio. São zonas também muito interessantes, com vários edifícios, como eu vos dizia, correspondem a épocas de riqueza, que têm a ver tudo com ciclos. Os Açores são marcados por ciclos: o ciclo do vinho, o ciclo da laranja, o ciclo do chá, no caso de São Miguel, o ciclo da vaca, cotas leiteiras, enfim, e agora que está em crise, evidentemente será o ciclo do turismo a seguir. Portanto, todos eles têm riscos, todos eles são monoculturas e todos eles, quando falham, provocam situações de crise. Este é o período da laranja, portanto, belos edifícios já fora da zona classificada. E dizer-vos que neste momento o problema que a cidade tem é uma cidade deserta, de população, exatamente porque as pessoas foram para a periferia e já não quiseram regressar, habituaram-se a viver lá, embora a reconstrução tenha durado 3 anos basicamente, portanto foi muito rápida. Foi aqui que surge com a reconstrução a Direção Regional de Cultura, é a primeira vez em que o Governo se organiza e se mobiliza e, portanto, cria esta instituição, esta estrutura, mas, digamos, a gestão desse processo, que foi obviamente a nível do Governo, não foi da autarquia, foi do Governo, não conseguiu que as pessoas regressassem à cidade. Ainda hoje não se conseguiu. E habituou as pessoas a não discutir a cidade, porque foi o Governo que a fez, foi o Governo que a impôs, foi o Governo que fez a classificação e, portanto, as pessoas ainda hoje duvidam do interesse da classificação como património mundial. Portanto, antes de estarmos a falar de turismo, temos que ver, temos que reconciliar a comunidade com a própria classificação, com a própria cidade, e, digamos, esta criação de autoestima que passa, digamos, em todos os processos de património, é sempre um problema de autoestima, ou porque é muito velho e não se percebe porque é que vem uma elite classificar uma coisa que é velha, degradada, onde se vivia mal, ou, neste caso, uma elite que veio, neste caso burocrática, política, se quisermos, e intelectual, que veio classificar a cidade. Mas a classificação foi fundamental para preservar essa cidade. Agora, não tem sido, digamos, nenhum motor de alavanque da economia ou dessa reconciliação. Porquê? Porque é das poucas cidades que não é capaz de trazer turismo.
O turismo é um turismo de ambiente, é um turismo ao nível de todo o arquipélago, com sítios belíssimos e toda, digamos, a publicidade é feita nesse sentido, mesmo o reconhecimento através das redes sociais é feito nesse sentido. O património é visto como muito pequeno, e vamos já explicar porquê, digamos, mal explicado e, portanto, não justifica uma ida. Já que se vai ao resto das ilhas, se vai a Angra também e ver o património mundial. Estes são edifícios, por exemplo, aqui foi onde se encontrou, digamos, a decisão, os quatro presidentes ou primeiro-ministros para decidir a invasão do Iraque, é neste edifício. E uma das questões que agora fizemos na própria revisão, além da questão da diferenciação positiva em função dos rendimentos, foi também a fragmentação do edifício inicial em diversos andares, em pequenas unidades. Isto é claramente o senhor que começa a alugar casas para não residentes, muito menos, ainda não turistas, mas os professores, digamos, os técnicos, eu próprio, digamos que não sou açoriano, começamos a usufruir de um edifício inicial dividido em 3, 4 andares, em 3, 4 apartamentos. Portanto, uma fragmentação da tipologia, obviamente um consequente aumento do número de automóveis. Esta é uma cidade, digamos que tudo passa pela praça principal, portanto o trânsito, digamos, complica-se todos os dias. Para além disso, o Governo, digamos, ou a Câmara, quando intervieram mal. Intervieram numa sentido de afirmação da cidade, quase, se quisermos, uma espécie de novo riquismo, uma necessidade de afirmar que era património mundial, e todas as intervenções que foram feitas foram intervenções desgraçadas. Uma delas é a Marina, que está aqui, que obviamente retirou à Bahia metade da sua área, portanto essa leitura de Angra significa porto de abrigo, Angra do heroísmo é um porto de abrigo depois do heroísmo porque resistiu às invasões, neste caso espanholas, e portanto passou a ser classificado de heroísmo, e há tradições que inclusive têm a ver com essa invasão e com a resistência à invasão. E perdeu, digamos, esse aspecto em que era a fortificação principal do lado direito e um pequeno castelo do lado esquerdo, cruzavam obviamente artilharia e portanto dominavam esta Angra ou esta baía. Estamos a ver aqui a desgraça que foi a Marina, aquele hotel horroroso que está ali ao fundo, do lado esquerdo. E para além disso, digamos, há também uma nova biblioteca que, digamos, mostra a arrogância, no mínimo, ou do Governo que impõe uma regra que não é regra para os moradores, ou então de que as regras que nós fazemos não são assim tão boas para fazer boa arquitetura que é preciso fugir a elas. Portanto, no mínimo vamos dizer que é uma arrogância e que a legislação não está má. Vemos aqui o edifício. E, ao mesmo tempo, a cidade, esse é o grande problema, insiste na sua pequenez, insiste no seu limite ainda do século XVI, século XVII. Portanto, perdeu a oportunidade com estes novos equipamentos, em vez de massacrar o centro histórico, em vez de induzir a que as pessoas queiram transformar os edifícios antigos em edifícios novos, em vez de expandir a cidade, em vez de maior dimensão e aproveitar zonas industriais abandonadas, digamos, vai construir em cima do território classificado, o que obviamente põe problemas de gestão muito conflituosos. O turismo, podemos dizer que o turismo é muito difícil. Existem vários fenómenos tradicionais, o Carnaval é um deles, é o maior festival de teatro popular que eu conheço, são 65 grupos, uma média, durante 5 dias, a percorrer 30 auditórios, com a população permanentemente lá à espera desta circulação a acompanhar, portanto, basicamente comédia, crítica social e política, como é evidente. Há a questão das festas sanjoaninas e há as questões da tourada. A tourada vem de tourada à corda, não a tourada dentro de praça, vem exatamente de uma largada de touros que pôs os espanhóis numa primeira invasão fora, porque os espanhóis, quando iam chegar digamos, à praia, apanharam com os touros todos em cima e fugiram todos. E, portanto, essa celebração acabou por se transformar numa festa tradicional. Chega a haver 300 touradas à corda por ano, em 5 meses chega a haver 5 touradas por dia. E, portanto, digamos, não há maior afição, para além de Espanha e para além da América Latina e em Portugal, do que na terceira. São festas religiosas, é um povo eminentemente religioso,
religioso, até por causa das questões naturais, por questões, digamos, da navegação. Tem as suas festas sanjoaninas, que são muito interessantes, é um misto daquilo que são as festas de Lisboa com as festas do Porto, a celebração de São João. Vive-se na rua, permanentemente, até altas horas da manhã, e, digamos, celebram-se os touros até, digamos, em arte pública. Mas esta celebração, que é comunitária, devo dizer que há o chamado quinto touro, é o touro das bebidas, digamos, é o copo, já não é touro, é casas abertas, mesa posta, e toda a gente entra, bebe, come, sem pagar nada, sem conhecer, e portanto é uma relação de convívio muito grande. Qual é o problema? Uma escala muito pequena, as pessoas falam umas com as outras, o turista é mais espectador do que ator nesta mesma festa, e portanto não consegue penetrar muito nesta cultura. É evidente que não nos interessa aqueles que são os de pacote, também não há muito, agora com as low cost, e não há, os números são perfeitamente ridículos à beira daqueles que vocês dizem, estamos a falar de 1.200.000 para os Açores todos, no fundo para os 260.000 habitantes. Não tem havido, porque não era essa a preocupação, muita quantificação de quantos é que entravam antes ou depois. Sabe-se que houve um crescimento só em 2016 de 60%, portanto é natural que em 2017 continue a subir. A procura, há um plano regional de turismo que define que a estrutura, digamos, de oferta é muito mais o turismo de habitação, o turismo em espaço rural e muito menos o hotel, tem a ver com as características. Os próprios turistas, por exemplo, são capazes de encher completamente o turismo em espaço local, em espaço rural ou turismo de habitação, e alguns hotéis não estarem completamente cheios. Portanto, é um turismo muito mais de natureza, é um turismo muito mais de proximidade, não é um turismo ainda de grandes massas. São Miguel, sim, que tem metade da população, essa já tem algum impacto bastante grande, com problemas, obviamente, na restauração, mas mais problemas sem os turistas, porque existem poucas infraestruturas para responder, digamos, a este boom. Portanto, de alguma maneira, Angra é o único espaço ao nível dos Açores que não faz uma ocupação ao longo da costa. É uma cidade quadriculada, de alguma maneira, desenhada, tem cheios de vazios, os vazios são as praças, portanto é quase um xadrez, e portanto é um sítio de encontro por natureza. No entanto, não responde, e no fundo, como as pessoas moram todas fora e vêm para a cidade, está cheia de automóveis, e a partir das 6 da tarde está praticamente morta. Dizer-vos que, digamos, a cidade, como vocês veem, tem-se expandido com algum campo pelo meio, não tem essa situação, mas, digamos, essa pressão de que a cidade tem sempre a mesma dimensão faz a ideia de que é preciso haver contemporaneidade ao mesmo tempo que existe história. A contemporaneidade, neste caso, pode ser exercida no outro lado e não na cidade histórica, tem a ver com esta redução, esta imagem redutora que a cidade não ultrapassa aqueles limites. Tem havido falta de estratégia dos poderes públicos, como é, obviamente, e eu costumo dizer que a cidade é como um ser vivo. Aliás, um edifício é também ele próprio um ser vivo. Não se pode amputar um edifício, não se pode demolir, porque muda a sua forma de funcionalidade, altera, digamos, a sua história e o seu percurso. Eu vou demorar mais que 5 minutos, não é? Mas mais que 5 minutos, está bem? Sim, ok. Vocês veem aqui que isto é uma árvore característica dos Açores, mas simboliza muito bem, digamos, as relações e a complexidade das relações, digamos, numa cidade classificada que se mantém, digamos, com todas as funções, em que, digamos, se cortamos aqui parte desta árvore, digamos, alguma coisa se desfaz, alguma coisa se digamos, deixa de ser a mesma e comporta-se de outra maneira. Dizer-vos que eu acredito, e por experiência própria, que só é possível ter políticas duradouras com discussão pública, com participação da própria comunidade. Não, obviamente, metendo todos no mesmo auditório, e porque isso seria cada um a defender os seus interesses, haverá manipulações, como é óbvio, mas a discussão setorial, a discussão na participação da decisão, a discussão num plano de gestão e num desenho urbano, que é obrigatório também, porque, digamos, não chega a definir um plano de gestão, é preciso dizer o que é que em cada lote é possível fazer. Portanto, nós temos que descer para resolver muitas destas questões que nos expõem de mudanças de uso, de pressões, de construções ilegais. Nós, no fundo, temos que deixar passar da macro escala de planeamento para uma escala muito mais de desenho urbano, saber lote a lote o que é que se pode construir. Isto tem que ser construído com a comunidade, porque morrem os autores dos planos, morrem os legisladores, se quisermos, os políticos, e, digamos, a continuidade da política só pode ser assegurada
assegurada pela própria comunidade, se a comunidade se revir nessa mesma política, porque senão vem um outro a seguir, deita tudo fora, começa de novo e andamos ciclicamente nestes processos. Esse é um problema que tem acontecido com os Açores, obviamente. Nos últimos 4, 5 anos houve uma mudança de estratégia derivada da crise. A crise tem algumas vantagens, uma das quais é obrigar-nos a pensar, obrigar-nos a definir estratégias. Se não temos dinheiro, pelo menos podemos pensar e definir uma estratégia de médio e longo prazo. E para acabar isto e para vos falar um pouco muito rapidamente daquilo que eu entendo que é a participação da comunidade, apresento-vos a ilha mais pequena dos Açores, que é o Corvo. É um calhau no meio do mar, com um porta-aviões encostado, onde estão as pessoas, digamos que é varrida por todas as tempestades. Era aqui que começava, digamos, o saco aos piratas, a corrente do Golfo passava entre esta ilha e a Ilha das Flores. É aqui que, digamos, muitos dos afundamentos e começavam as perseguições de armadas inteiras inglesas, digamos, aos barcos espanhóis, nomeadamente aos espanhóis, e é aqui, nesta pequena ilha, que nós estamos a fazer uma experiência de um ecomuseu. O que é um ecomuseu neste caso? Isto tem a ver com uma lógica de uma rede de museus e de uma diversificação da cultura, digamos, em que cada ilha tem o seu papel importante. Até agora os museus eram museus praticamente etnográficos, em que todos diziam mais ou menos a mesma coisa, portanto não valia a pena visitá-los, a cultura não aportava nada a quem visitava, no fundo era só a natureza. Portanto, a cultura tem um papel importante, e o papel importante é construir uma rede de museus. São cerca de 100 unidades pelos Açores inteiros, em que nós chamamos o maior museu do mundo, em que no fundo estamos a fazer complementaridades. É uma rede que tem a ver com programas informáticos, que tem a ver com, digamos, museografias renovadas, que tem a ver com, digamos, ofertas de serviços de integração, credenciação, certificação, com uma nova legislação que foi feita. Neste caso, o acervo do Corvo são as pessoas. Não há acervo. O acervo são o gostar de viver, o resistir a viver em condições quase desumanas. Havia legislação de apoio, havia legislação de salvaguarda, no entanto, a área urbana, a área classificada estava praticamente 75% com obras clandestinas. O que é que estava mal? Estava mal a legislação, que não estava adaptada, como é óbvio. Portanto, metemos um gabinete local de 4 técnicos a fazer projetos pro bono para as pessoas, não havia arquitetos, não havia projetistas e, portanto, nós estamos a construir, digamos, uma relação com a comunidade em que, no fundo, o poder, ou o exercício do poder é partilhado. Deixa de ser o governo, deixa de ser a autarquia, passa a ser um poder partilhado pela própria população. É um laboratório e os Açores têm essa vocação de poderem ser laboratório para, digamos, porque é fácil monitorizar, é fácil corrigir. E, portanto, tem esta capacidade de ser um laboratório de diferentes experiências ao nível urbanístico, ao nível cultural, digamos até ao nível turístico, se quisermos, e podermos tentar não exportar, porque cada sítio é um sítio e tem as suas particularidades, mas, no fundo, tirarmos conclusões e podemos divulgar. Este projeto cultural, este projeto de participação popular, digamos, na decisão, é também um projeto, obviamente, turístico, mas é um projeto de desenvolvimento e só isso é que tem lógica, é que o desenvolvimento atrai ao turismo e não o turismo que faça o desenvolvimento. Muito obrigado. Gracias, Nuno, obrigado. Gracias también por presentarnos la realidad de Angra do Heroísmo y de